Fala pessoal, dando continuidade então a Jesus fora do Novo Testamento, do Robert Vorst, a gente vai falar sobre o Evangelho de Tomé, tá? No Evangelho que ele é mencionado, muito de forma corriqueira, lembrando, né? Enquanto um Evangelho de ditos que corresponde parcialmente ao que seria o Evangelho que. Daí que alguns teorizaram que quando então decifrado o Evangelho de Tomé, tendo em vista a biblioteca de Nag Hammadi, esse Evangelho de Tomé ele foi considerado um evangelho quase que contemporâneo aos evangelhos sinóticos. Daí que a gente tem alguns problemas com isso, mas problemas que são enfrentados pelo autor, felizmente, não em sua totalidade. O autor aqui ele não foge da apologética como ele faz durante toda a obra. Só que ele sim atribui ao Evangelho de Tomé a datação entre os anos 70 e 140, aqui na página 222, data que os arqueólogos determinaram para seus papiros. Então a gente tem, de fato, uma datação muito primitiva, quase que contemporânea de fato aos evangelhos sinóticos, se nós considerarmos também o Evangelho de Marcos enquanto o primeiro evangelho elaborado na época na década de 70, alguns mencionam 50 sendo contemporâneo às cartas paulinas, contudo uma posição minoritária. O James Dunn, por exemplo, ele coloca na década de 70, mais tardar ao final do primeiro século, na década de 90, o Evangelho de João. E se a gente for então por esse lapso de 70 anos do Evangelho de Tomé do Robert Vorst, que é assim acatado por vários estudiosos, é de forma muito tranquila que a gente consegue também fazer a captação desse Evangelho de Tomé, contemporâneo também à ortodoxia, e não só a ortodoxia, óbvio, mas também ao gnosticismo do primeiro século, que a gente já debateu em outro vídeo. Então, se a gente está falando aqui do Evangelho de Tomé enquanto fonte primária, será que o Evangelho de Tomé é a fonte primária do gnosticismo? Olha só que interessante, né? Se a gente está estudando a gênese também do pensamento gnóstico, aquele do pensamento cético também, do Evangelho de João, será que houve alguns embates aí, tendo em vista a circulação do Evangelho de Tomé? Lembrando que a ideia da circulação do Evangelho passa também pela etapa da tradição oral. Então é correto afirmar que vários desses ditos, quando confrontados com o seu espelhamento sinótico, vários desses ditos aqui fazem sim uma composição, pelo menos, de um arranjo literário. Esse arranjo literário do quê? Da pessoa rememorando, ou então da comunidade rememorando aquilo que foi dito. Ah, de fato, Jesus falou isso, isso, aquilo, e vamos colocar no papel. Que é o que geralmente acontece na estruturação de um documento de ditos. Lembrando que, obviamente, o Evangelho de Tomé, assim como o Evangelho que, não são os únicos documentos de ditos, né? A gente pode desenvolver parte do que era rememorado até dentro da própria Didaquê. A Didaquê que compõe sim alguns ditos e que foi estruturada mais como manual, né? Sendo também a Didaquê considerada um documento primitivo, contemporâneo também aos próprios evangelhos. A Didaquê, alguns afirmam, é o primeiro documento corrente entre as igrejas, ainda que igrejas antagônicas, ainda que não conectadas pelo credo apostólico, como demonstrou o James Dunn em Unidade e Diversidade. Porque naquela ideia do embate entre a Igreja de Jerusalém e a teologia paulina, né? A pregação, a propagação da palavra paulina, lembrando que também, como a gente já estudou, as memórias circundantes da figura de Jesus Cristo circundavam não Jesus em si, prioritariamente, mas sim os apóstolos. Né? Por isso as divergências doutrinárias, por isso as divergências da visão de evangelho, da visão inclusive da conduta do evangelho tomada por Jesus Cristo e a visão pós-crucificação, pós-ressurreição. A visão paulina, por exemplo, que praticamente não se importa com Jesus terreno, e somente com Jesus ressuscitado. Vamos falar aqui agora sobre alguns ditos do Evangelho de Tomé, e aí vocês vão entender quais são os probleminhas enfrentados por esse Evangelho e por que ele é tão rechaçado em estudos denominacionais. Né? O primeiro aqui que a gente vai mencionar na página 224, o dito 12. Os discípulos, aqui já falando sobre o dito, tá? Os discípulos perguntaram a Jesus: sabemos que nos vais deixar. Então, os discípulos, segundo o Evangelho de Tomé, sabiam que Jesus iria morrer. Não é falado sobre a ressurreição, mas sabiam que ele ia morrer. Portanto, uma conexão evidente aí com os sinóticos. E quem será então nosso chefe? Uma nova conexão, uma dúvida essencial, tendo em vista que a procura da chefia, o cabeça da formação da igreja, do que seria a igreja primitiva ou catolicismo primitivo, conforme a terminologia utilizada pelo James Dunn, necessitava ser definido pelo mestre, por Jesus, por aquele que apacentava os apóstolos. Respondeu Jesus:
No ponto onde estais, ireis ter com Tiago, não é com Pedro, não é com Paulo, é com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. Então a gente retorna àquela ideia do bispo dos bispos, né? Inclusive aquela provocação, seria Tiago o primeiro papa e não Pedro? Tendo em vista que a gente consegue também fazer uma correlação muito evidente do Evangelho de Tomé, talvez, de uma influência da Igreja de Jerusalém, já que a proeminência de Tiago ocorria na Igreja de Jerusalém. Então Tiago seria o cabeça da igreja, amando de Jerusalém, não amando de Jesus Cristo. Então, segundo o Evangelho de Tomé, não é Pedro aquele que liga e desliga. A gente vai ver, inclusive, isso daí mais na frente. Na conclusão, então, no ponto onde estais, ireis ter com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. Depois a gente vai estudar no correr da obra o que seria o ligar e desligar, né? Mas que está a par das coisas do céu e da terra, será que ele que é o detentor da chave? Então a gente já tem aqui um probleminha, né? Por isso que os ditos do Evangelho de Tomé, alguns são muito bem esquecidos por determinadas linhas de pesquisa, em especial aquelas ligadas à Igreja Católica. Jesus, então, falando sobre a sua mulher, o dito 15 aqui, página 225. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, prostrai-vos de rosto em terra e adorai-o. Ele é o vosso pai. Eu vou repetir aqui para vocês. Se virdes alguém que não seja filho de mulher, prostrai-vos de rosto em terra e o adorai-o. Ele é o vosso pai. Então, na hipótese de que Jesus está falando sobre si mesmo, por que ele não seria filho de mulher? A questão é, ele foi gerado pelo Espírito Santo tendo mãe, a sua geradora pela concepção virginal. Depois a gente vai estudar também o que seria o desenvolvimento teológico da virgindade perpétua, mas não vai ser assunto para esse vídeo. Só que o mais interessante aqui é que ele se declara como não filho de mulher. Interessante, né? É claro que Maria é mencionada no Evangelho de Tomé, mas é mencionada de uma forma um pouco estranha. O dito 27. Se não jejuardes em face do mundo, não achareis o reino. Então tem que jejuar. Se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o Pai. Então a gente tem aí já uma outra divergência. Interessante, né? A guarda do domingo, pós-ressurreição, pós-Páscoa. Contudo, um mandamento direto de Jesus para a guarda do sábado. Mais uma conexão sinótica. Na verdade, a tradição está contrapondo o que disse Jesus, pelos ditos do Evangelho de Tomé. E aí aquela questão, aquela discussão sempre existente. Você segue a tradição pós o objeto estudado, ou você segue aquilo que o objeto falou. Outra menção ao pai e à mãe. Quem não abandona seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. Quem não amar a seu pai e sua mãe, como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. O trecho final aqui, porque minha mãe me gerou e minha mãe verdadeira me deu a vida, a mãe verdadeira, a mãe enquanto nome próprio. Ao meu ver, houve aqui uma delimitação docética, inclusive a mãe de Jesus. Ou seja, o pai e a mãe na categoria divinizada, contrapondo o pai e a mãe na categoria terrena. Acontece aqui, por esse dito de Evangelho de Tomé, José tinha também um pai e uma mãe biológicos. Também um pai. Aqui no dito 105, página 234. Disse Jesus: quem conhece o seu pai e sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Será que ele está se referindo lá àquele probleminha da acusação dos judeus com relação, salvo engano, João 8, né? De que nós não somos nascidos filho da prostituta? Tendo em vista aquela linha de pesquisa dos embates que envolviam o nascimento virginal ou então a acusação de que Maria seria adúltera. Só que olha só que interessante, pelo dito 105, quem conhece o seu pai e a sua mãe, porventura será chamado filho de prostituta? Ora, então ele conhece o pai e a mãe dele? Também o pai? Nova divergência, né? Interessante. Por fim, as alegorias, né? Parábola dos lavradores ímpios. Aqui fala 236 o autor. A forma em Tomé é mais simples e mais curta do que a forma sinótica de Marcos 12, 1 a 12. E não tem alusões a Isaías 5, 1, 2. E não mostra nenhum traço de alegoria. Assim, é indiscutivelmente mais próxima da forma provavelmente mais antiga da parábola contada por Jesus. Por quê? Porque a inserção da alegoria, em específico, nos sinóticos Marcos e Mateus, fazia às vezes de confirmação do caráter profético da vinda, das palavras, da crucificação e da ressurreição de Jesus. Daí que eram feitas então as alegorias com o Velho Testamento,
alegorias aos profetas do Velho Testamento, para amparar determinados acontecimentos considerados históricos ou então que decorriam da oralidade, que decorriam da tradição oral. Aí que a gente tem aquela divergência no nascimento em Belém, nascimento em Nazaré, a caminhada ao Egito, que não foi muito bem contada. Então, pelo Evangelho de Tomé, a gente tem sim, pelo menos a elaboração do dito 65 dos lavradores ímpios, que não conta então com a alegoria de Isaías, sendo, portanto, provavelmente, o dito original. Já que seria anormal você contar aquilo que disse, você contar o dito, fazendo sempre uma rememoração a uma profecia. É anormal você fazer essa rememoração, já que o retorno, a remissa à profecia, provavelmente decorreu de um estudo sacerdotal. Esse estudo sacerdotal, ele foi então registrado, colocado num papel, criado literariamente para amparar determinados acontecimentos. Aí fica a questão, os acontecimentos, como é que eles são tratados então no comparativo entre os sinóticos e também com os evangelhos considerados apócrifos ou gnósticos. Como é que ocorre esse comparativo? O James Dunn, depois ele trabalha sobre essa ideia, a gente vai estudar sobre isso. Breves pinceladas aqui sobre o Evangelho de Tomé. O mais importante é, muito do que consta no Evangelho de Tomé é perceptível o antagonismo com o Evangelho sinóticos. Esse antagonismo talvez seja um dos motivos por sua exclusão. Eu vou dar outro exemplo aqui, só para finalizar o vídeo. Uma frase, um dito que você consideraria provavelmente absurdo. Olha só. Dito 114. Simão Pedro disse: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: eis que eu a atrairei, para que ela se torne homem, de modo que também ela venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós homens. Porque toda a mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Vou repetir o início aqui. Simão Pedro disse: seja Maria afastada de nós. Qual Maria? Não faço ideia. Porque as mulheres não são dignas da vida. Imagina só, você estudando a rocha, aquilo que depois foi considerado a rocha da igreja, Pedro, o primeiro papa, ele falando: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Simão Pedro falando isso, o cabeça da igreja, aquele que não era o cabeça da igreja segundo o Evangelho de Tiago. Aí que a gente começa a entender algumas seleções ocasionadas inclusive por estudo da patrística. Óbvio que a gente pode sim ter uma ideia bem relevante de glosas e também de inserções tardias, ou então da duplicidade gnóstica inserida no Evangelho de Tomé. Mas, se ele é datado de 70 a 140, no mínimo, ele foi contemporâneo ou dos sinóticos ou da patrística. Ou dos sinóticos ou da patrística. Inclusive contemporâneo a 1 Clemente. A carta de Clemente Romano à igreja de Coríntio. A mesma igreja paulina. Interessante, né? Fico por aqui então. Um grande abraço a todos, tudo de bom.